a nossa ideia era tentar desenvolver, desde o início, né? Agora a partir da parte de gravitação, era tentar desenvolver uma formulação em que nós estamos tomando como grupo de gauge, a nossa simetria de gauge é o grupo de Lorentz. Então a simetria de gauge é o grupo de Lorentz, que é a simetria local. Então nós estamos fazendo a versão Yang-Mills do grupo de Lorentz. Foi essa a nossa proposta inicial. Com isso, introduzimos com isso introduzimos a noção, né, quer dizer, do espaço tangente. Então temos que esse grupo aqui ele age num espaço tangente. Então introduzimos que o espaço interno, né, é uma réplica do espaço do Minkowski. O espaço interno não deixa de ser um espaço do Minkowski. Um espaço do Minkowski que nós designamos, né, por coordenadas que ele estava chamando de psi. Então nós estamos usando os índices A, de 0 a 3. Então, esse aqui é o sistema de coordenadas locais e nós introduzimos, então, nesse espaço é que nós introduzimos os campos de matéria, porque os campos de matéria, em geral, o que eles fazem? Eles são representações do grupo de gauge. Então, vamos dizer assim, a matéria, né, os campos de matéria, eles estão em representações IJ de SO3. Então, na aula passada, a gente até fez uma listagem geral, como é que ficava o campo, quem era o campo de representação 00, escalar, meio, 0, 0, meio, meio, 0, meio, meio, meio. Fomos até o Rally de Schwinger, que era 1, meio, né? Então, a gente viu os campos de matéria. Então, eles são definidos com índices, né, referidos a esse espaço aqui, que isso garante para a gente, tá? Isso garante para a gente que menos espinores estão trazidos. Quer dizer, a gente aqui está introduzindo qualquer representação do grupo de Lorentz local. Então, os campos de matéria, em princípio, né, vamos colocar assim, esses campos de matéria, eles vão poder ter um índice, né, referido, né, pode ser um campo com índice, índices, né, de natureza, índice de natureza espaço-temporal, né, A, B, etc. Ou a gente pode também ter campos com índice de natureza espinorial, né, alfa, esses alfa que seriam índices espinoriais. Então, automaticamente, nós podemos introduzir espinores ou campos bosônicos ou campos espinoriais, sempre dentro dessa representação. E aí, nós vimos que a ideia é que esses campos, então nós sabemos que todos esses campos, uma representação genérica, vamos chamar esse campo φ agora, é um campo que está numa representação genérica do grupo de Lorentz. Então, nós sabemos, então, que ele vai satisfazer a regra em que a lei de transformação dele é uma matriz que representa uma certa transformação de Lorentz, com parâmetros ômega, atuando em φ. Então, esse L para nós aqui é uma matriz do grupo de Lorentz, numa dada representação IJ. Dentro da representação, eu tenho esse L. Então, esse L para nós é exponencial de I sobre 2 ômega AB sigma AB. Então, nós já sabemos esses geradores quem são. Dependendo da aula passada, se for representação de Majorana, se for representação de Weierlein, se for representação de Weierreich, se é Dirac, se é vetor, se é Rally de Schwinger, a gente sabia a forma dos geradores. Então, a gente sabe como esses campos se transformam. Então, a derivada covariante de gauge vai pegar, então... Aqui que a gente estou começando a preparar de chegar a luz. Então, ao invés de luz, me deu uma relação que ele chama a transformação do espaço e tempo. Isso. Certo? Aqui, você atribuiu que agora fica uma nova transformação. Quer dizer, é a transformação que já havia na física da luz, vamos dizer assim, é a transformação no espaço-tempo. Eu tenho o meu espaço dos campos de matéria, o espaço onde eu estou fazendo a minha teoria de gauge,
espaço ditado pela métrica da luz, que é a métrica de Minkowski. Tá? É legal, mas eu digo o seguinte, quando chama Einstein, Sei. se ele estivesse aqui, ele não estaria não utilizando o espaço e o tempo, mas ele estaria aprendendo que, vamos dizer, agora você tem uma noção de campo, e essa noção de campo se transforma em sigma D ou HB, e caracterizado para cada um. Então, nesse espírito, se você for, vamos dizer, agora, vamos dizer, eu estou, se eu vou o estudante de matéria, se eu ligar ao LHC. Então, para o LHC, você agora tem campos de matérias fundamentais. Então, quando você fala no meio zero, do primo, ele é mais importante do que o elétrico. Porque para aí você tem uma representação meio zero. Então, quer dizer, aqui, vamos dizer, nessa forma, a habilitação, tanto Einstein quanto Dirac teriam que estar aprendendo com essa forma. Ela é mais primitiva. Então, quer dizer, o grupo de Lorentz é uma terceira passagem da luz, a primeira é o máximo, a segunda a relatividade e a terceira o grupo de Lorentz. E nessa passagem, você está vendo que tanto Einstein quanto Dirac que tem que aprender. Eu acho que sai tudo daí. Na verdade, o próprio Maxwell sai daí. Né? Se a gente começar com a ideia de um espaço, um tempo, três espaços, se a gente começar com as transformações de Lorentz, a gente obtém as equações de Maxwell. A gente já fez no discurso do eletromagnetismo. A gente impõe uma física de propagação do fóton e aí a gente ganha as equações de Maxwell. Quer dizer, eu acho que sai tudo daí, não só Dirac, mas o próprio Maxwell. O próprio Maxwell pode sair daí. Claro, o Maxwell deu origem ao grupo de Lorentz. Mas agora a gente pode, partindo do grupo de Lorentz, a gente também pode chegar a Maxwell. Quer dizer, ou eu parto de Maxwell para chegar ao grupo de Lorentz, ou eu posso partir do grupo de Lorentz para chegar a Maxwell. A volta é verdadeira. Como é que você vê, que contribuição à fisicidade que o grupo de Lorentz aporta aí, né? Você acha que deu A contribuição? Acho que deu, assim, uma sistematização de nossa compreensão do que é a matéria no mundo relativista. O grupo de Lorentz organizou para nós aquele conceito de matéria do ponto de vista relativista. A gente entende o que é a matéria escalar, o que é a matéria fermiônica quiral, o que é a matéria fermiônica não quiral, o que é a matéria tensorial. O grupo de Lorentz organizou para a gente a nossa... No fundo, o grupo de Lorentz faz organizar para nós o conceito de campo relativista. Isso se diz pelas equações relativistas. Pelas transformações, pelas representações. Quer dizer, aqui, em cada representação do grupo de Lorentz, existe um certo tipo de campo relativista. Então, daqui, a gente chega ao conceito de campo relativista. E depois a gente pode elaborar, né? Quando a gente introduz a ideia do grupo de Poincaré, estende Lorentz para Poincaré, a gente passa do campo para a partícula, né? E a gente aqui vai chegar à noção de uma partícula relativista associada ao campo. Eu sou um vendedor, eu preciso de produtos. Tá. Assim, você disse que daí, só dessa transformação, você cheira a profundidade, você cheira a Fiat Power. Dessa transformação, se você impuser um certo conteúdo físico, você disser o seguinte: eu quero pegar essa representação. Eu sei, essa representação 2J mais 1 é total, tem 2 graus de liberdade. Então, eu sei que essa representação está associada a este meio. Então, eu vou dizer o seguinte: eu quero que essa representação me descreva uma partícula relativística, massa de repouso nula, que se propague sempre com o spin alinhado com a direção de movimento. Então, ela tem uma partícula que tem helicidade positiva, quiralidade leve, vamos dizer assim. Então, você vai dizer o seguinte: essa partícula aqui, ela tem uma direção de propagação? Sim, é o momento dela, a direção do momento dela. E o spin projetado ao longo da direção de movimento dela vai ter que dar sempre um meio de H cortado. Então, esse é o conteúdo físico dessa representação. Ela deve descrever, é um campo que deve descrever esse tipo de partícula. Massa de repouso zero. Então, E igual a PC. E o spin está sempre apontando para a direção de movimento.
Pergunta, esse é um state, esse produto escalar não é no espaço de Minkowski, ele está só no setor euclidiano do espaço de Minkowski. Mas a pergunta é, essa afirmação é covariante de Lorentz ou não? Até que ponto isso aqui é independente do sistema de observação? Então vamos lá. O que é a direção do movimento da partícula? É o momento da partícula dividido pelo seu módulo. Mas o módulo é E sobre C, então isso aqui dá PC sobre E. Então isso aqui é a direção do movimento da partícula escrita em função da sua energia e do seu momento. Se a partícula tem spin meio, isso aqui é um meio de H cortado matrizes de Pauli. Então, eu estou querendo dizer que isso aqui tem que ser um meio de H cortado. Claro, isso aqui é uma equação operatorial. Então, isso aqui a gente pressupõe que isso aqui esteja atuando numa certa função de onda, que é justamente o meu spinor, o meu psi, o meu campo, que está nessa representação. Então, eu estou impondo essa condição. Então, essa afirmação aqui, ela na verdade é uma afirmação, é um problema de autovalores. Esse campo aqui é um autoestado desse operador no alto valor meio de H cortado. Então, esse é o conteúdo dessa equação que eu estou impondo. Então, isso aqui dá uma transformação de Lorentz bem definida. Como a gente viu na aula passada, a gente sabe quem são os geradores de Lorentz aqui. Sigma, sigma barrado, menos sigma barrado, sigma. Então, desenvolva essa equação aqui. Então, fica claro que cancela o meio de H cortado, cancela o meio de H cortado, eu ganho uma equação que é P, C, escalar sigma, do ângulo psi, igual a epsi. Eu jogo tudo com um termo só. Então, você fica a energia, vezes a matriz da identidade, 2 por 2, menos EC, sigma escalar EC, psi igual a zero. Então, a gente pode imaginar que isso aqui fica claro para a gente que eu poderia pensar que essa equação aqui é uma equação, um quadro de momento, PI, primeira componente é E sobre C, então nós dividimos tudo por C também, E sobre C, P. E aqui eu tenho, posso dizer que eu tenho um vetor sigma mi, que é a matriz de identidade definida do objeto. E aqui o sigma. Então, essa relação aqui, se ela for para mim, sigma mi, p mi, psi, igual a zero. Então, se eu pegar a componente zero, fica sigma zero, p zero. Sigma 0 é a identidade, P0 é esse termo. E se eu pegar aqui sigma I, PI, PI embaixo é menos PI em cima, então fica menos sigma escalar P. Então, aquela equação, ela se reduziu a essa equação. E isso aqui é uma equação covariante. Isso aqui é covariante de Lorentz. Oi? Isso aqui é covariante de Lorentz. Então, aquele statement é independente do sistema do observador. Quando eu digo que uma partícula de massa de repouso nula se propaga com um spin sempre alinhado com a direção de movimento, apesar de aparentemente essa relação, né, ela está dizendo isso, ser aparentemente uma relação que não é covariante de Lorentz, a gente não vê a coordenada temporal, a gente só vê o setor espacial, essa equação na verdade é essa. Então, isso aqui, na verdade, isso tudo aqui, dessa forma, isso aqui não é covariante, mas isso menos isso, no fundo é isso aqui. Então, isso aqui é uma equação covariante, botar aqui, tudo bem? Então, se agora eu imaginar pelo princípio da correspondência que teria I, H cortado de I, essa equação fica I, H cortado, sigma I, delix, que é a equação de Weyl para o neutrino. Então, a gente tira a equação de Weyl para o neutrino usando dois conceitos. Primeiro, o conceito de uma representação, da representação meio zero do grupo de Lorentz. A essa representação pertence esse campo aqui, com dois índices, alfa 1 e 2. Esse é o state, esse é o que eu estou só colocando o conteúdo da tua afirmação. Então não é só da transformação que sai. A transformação me define o campo, me define que campo eu vou usar. Mas eu tive que colocar um ingrediente físico. O ingrediente físico é que esse objeto, esse campo, ele vai estar sujeito a esse tipo de vínculo, né? Que é a direção, a projeção do spin na direção do movimento
vai ter sempre um valor fixo. Então, ou seja, o momento, o spin vai estar sempre alinhado com a direção de movimento. Eu transformei essa afirmação numa equação de autovetores, de autovalores e de autovetores para esse campo aqui. E aí, isso tudo, fizemos essa manipulação e chegamos a essa equação, que é a equação de Weyl. Então, da equação, da representação do grupo de Lorentz, você tirou essa equação. Como eu posso fazer isso por fóton também. Eu posso chegar aqui, né? Ele pode chegar aqui e dizer, estou na representação meio-meio. Quem é que fica nessa representação? É uma mim. Então, se eu disser, estou numa representação, eu quero descrever que física eu quero descrever. Eu quero descrever uma partícula que tem a massa de repouso nula. Então, ela deve satisfazer uma equação de D'Alembertiano igual a zero. Isso aqui me garante que a relação de dispersão dela é igual a TC. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que esse objeto descreva um puro spin 1. Então, eu tenho que colocar aqui que isso aqui eu vou pegar só a parte transversa. Então, a componente transversa de um quadro vetor é um objeto com spin 1. E isso aqui me dá a condição de equação a relação entre energia e momento, que é a relação de dispersão linear do fóton. Então, com isso aqui, a gente já substituiu aqui pelo operador de projeção, né? E aí usa a definição que você quer, aquela definição que você pode tiver uma equação que é D'Alembertiano, delta mini, menos dmi, a igual a zero. E aí, essa equação aqui, posso escrever desse modo aqui, dmi ali, só fazer a separação das derivadas, e essa equação que sai imediatamente, né? Igual a zero. Então a gente ganha essa equação, dmi f mini igual a zero. E aí, como f mini é isso aqui, a gente ganha imediatamente essa equação também. Então a gente ganha, vamos dizer, as equações de Marx sobre Vacuum. Então, da representação do grupo de Lorentz e dessa afirmação, eu ganho as equações de Marx de forma covariante. Então, não é só você dizer que você sabe como se transforma. Você sabe, quando você diz que você sabe como o campo se transforma, você está definindo a representação dele. Mas depois, em cima dele, você vai botar um conteúdo fixo. Você poderia dizer, eu não quero que propague a parte transversa. Se eu quisesse que propagasse a parte longitudinal, então eu ia pegar essa equação. Essa equação que tem significado físico, se eu pegar a parte longitudinal, então eu tenho uma partícula de massa de repouso zero e que propaga apenas o setor longitudinal. Então é como se eu tivesse uma equação com um spin zero dentro do campo vetorial. E aí a gente já viu que essa equação, ela me dá essa condição, dmi da divergência do A igual a zero. Então isso aqui me diz que esse objeto aqui, ele é independente das coordenadas. Então esse objeto aqui não tem caráter propagatório, essa equação aqui, ela não me dá a propagação, porque ele está me dizendo que a divergência do campo, que é justamente a parte longitudinal dele, é constante no tempo e no espaço. Então esse campo é seco, ele não propaga. Então não tem física. Com partícula livre, ele não faz sentido. Não tem sentido propagatório. Então, as representações do grupo de Lorentz, elas vão te dando a física que você pode tirar delas. Né? Não é que você quer, mas é que você pode tirar delas. Aqui eu queria isso, mas eu não pude tirar nenhuma física daqui. Mas daqui eu pude tirar uma física. Eu acho que é essa aí. Onde é que está a representação? Como é que você está na representação? Toda essa equação da D'Alembertiano. Isso, você sabe, esse objeto aqui automaticamente está nessa representação. Por esse 20 dias. Pelo isso aqui você já sabe. Né? Então, aqui a gente já sabe, né? 0, 0 é o escalar, meio 0 é o psi-alfa, 0, meio é o psi-alfa ponto, meio 0 mais 0, meio Dirac, meio é vetorial, 1 meio, aquele rally de Schwinn da semana passada, esse carinha aqui. A gente tinha feito isso. Esse cara aqui, né? A gente tinha feito ele assim. E tem aquela discussão do grau de liberdade. O senhor falou que eu não entendo. Eu entendo que campo é uma coisa diferente de função matemática. Que o campo é tem vida. Onde é que está a vida do campo? Ele está no grau de liberdade. O campo é uma função matemática viva. Dinâmica. Agora, vamos dizer, esse grau de liberdade do campo, sem fazer incorrência de espaço-tempo. Tá? Sem falar ainda que está dinâmica do espaço-tempo. Eu já posso dizer que o grupo de Lorentz é que me dá o grau de liberdade, só é o mínimo. O grupo de Lorentz se dá as componentes.
dá o número de componentes. Quem vai te dar os graus de liberdade, quando você fala de grau de liberdade, você fala de momento. Tem que ter uma coordenada dinâmica, então você tem que falar de momento. Para falar de grau de liberdade, você tem que ter um DL que é ponto. Isso, né? Desde que a mecânica analítica nos ensina, né? Tem uma coordenada generalizada e associada a uma coordenada generalizada que é física, eu ter uma velocidade generalizada. Então isso aqui que é um grau de liberdade. Um grau de liberdade ele comporta duas coordenadas reais, uma coordenada de posição e uma coordenada de momento. Então isso aqui é um grau de liberdade. Para poder falar de grau de liberdade, eu preciso ter um elétrico que tem alguma dinâmica. Então, a representação do grupo de Lorentz, ela te dá o número de componentes. Ela te diz que você tem 2i mais 1 vezes 2j mais uma componente. Ela te diz o número de componentes que o campo daquela representação tem é esse aí. Agora, será que todas essas componentes são graus de liberdade? Então, quando a gente pega o fóton, por exemplo, meio, né? Tem 4 componentes, 2j mais 1 vezes 2j mais 1, então o número de componentes é 4. Mas o número de graus de liberdade é 2. Então, o fóton tem 2 graus de liberdade. Duas coordenadas são superabundantes. Então, essa é a discussão que a gente tem. Agora, a terceira questão dele. E o spin? Por exemplo, eu tenho a palavra componente, grau de liberdade e spin. Certo. O spin é uma coisa na universidade meio física. Não é física. Assim, e daí, como é que eu já consigo do grupo de Lorentz saber o spin? Mas, digamos, eu posso já, só por esse raciocínio das componentes, dizer que eu sei qual é o spin? Pode. Porque, como a gente fez na aula passada, né, que a gente trabalhou, né, a gente trabalhou as excitações que estavam aqui dentro, a gente pegou isso, e pegamos o ômega mi AB. Aí a gente viu que, na verdade, a gente estava contando aqui, né, a gente estava fazendo, isso que são representações, índices do grupo de Lorentz local, do espaço do Fausto local, e pela Firmar eu posso transformar isso aqui também em índices locais. Então a gente começou a ver o conteúdo de spins dessa representação. A gente começou a ver que aqui dentro tinha spin 2, que aqui dentro também tem spin 2, aqui tem spin 1, aqui tem spin 1. Então a gente começou a contar todos os spins que estão contidos aí dentro. Então, pela representação, né, você sabe, os spins que estão dentro de uma representação do grupo de Lorentz, os spins são esses aqui. Você tem todos os spins que estão aí, eles variam. Você vai ter uma soma de módulo de I menos J. Você tem valor. Você vai ter a torre de spins que está dentro do campo, vai ser isso aqui. Essa que vai desde I menos J até I menos J. Você está somando isso aqui. Então, dada uma representação, você vai desde I menos J. Então, pega a representação 1 meio. Então, 1 menos meio é meio. 1 mais meio é 3 meios. Então, nessa representação eu tenho spin meio e 3 meios. Se eu pegar a representação 1, que é a representação do gráfico, eu vou ter spin 0, 1 e 2. Então, na representação do gráfico eu tenho spin 0, 1 e 2. É sempre esse conjunto de spins que vai desde a diferença até só. Quer dizer, que o spin no sentido é só 3. Né? Esse spin que eu estou falando aqui é o spin no sentido das representações, é o número quântico, é o operador de Casimir nas representações de SO3. Agora, claro, o spin relativístico é esse aqui. Quando eu digo que a minha partícula está nessa representação, isso aqui é relativístico, isso aqui é grupo de Lorentz. Isso aqui não. Isso aqui são as representações de SO3 que estão contidas dentro dessa representação do grupo de Lorentz. É uma técnica da teoria de grupo. A gente tem um grupo e um subgrupo. Então, tem um grupo G, tem um subgrupo H. Então, tem um grupo G e um subgrupo H. Esse grupo, que é o grupo amplo, ele tem uma série de representações. Agora, esse grupo H é um subgrupo de G. Ele também tem as suas representações. E aí, é claro, as representações desse grupo, elas contêm as representações do subgrupo R pequeno. Então, a minha pergunta é, dada uma representação de G, como é que eu posso estudar, dentro dessa representação de G, quais representações do H, que é um subgrupo, estão aí dentro? É o que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é uma representação do grupo de Lorentz. Agora, dentro dessa representação do grupo de Lorentz, eu tenho essas representações do grupo SO3, porque o SO3 é um subgrupo do grupo de Lorentz.
Então, aí a gente está dizendo que a gente está olhando o spin desse ponto de vista, né? O spin é só 3, né? Quer dizer, na mecânica quântica a gente está associando o 2J mais 1 que dá a multiplicidade. Então, essa representação aqui, ela tem 9 elementos. Desses 9 elementos, 1 está aqui, 3 estão aqui, 5 estão aqui. Então, aqui é 1, spin 0, aqui tem 3 elementos, spin 1, aqui tem 5 elementos, spin 2. Então, eu decomponho essa representação em representações de S1. Então, é isso que eu queria dizer, onde está o spin. A pergunta final também é assim, você tira daí todo o conceito do spin, voltando como se estivesse na mecânica quântica e né? Mas digamos, isso aí é suficiente para, assim, uma simetria, é suficiente para definir uma entidade física como spin, assim, quer dizer, se você for pegar outras áreas da física, temperatura, entropia, elas são definidas per si, elas não são a partir de uma simetria, lá se mexe, que você tirou o gato dali, assim. Então, quer dizer, o spin se torna a entidade mais primitiva, compreende-se da mas se você olhar o grupo de Poincaré, a massa sai daí também. Na visão de Poincaré, o que é a massa? A massa é o alto valor associado a um operador de Casimir, que é o momento ao quadrado. Quando você estuda o grupo de Poincaré, né, a gente pega Poincaré, que é Lorentz, e translações, a gente vê que a gente pode definir 2 operadores a partir dos geradores desse cara e desse gerador. Então, esse cara aqui, o SO3, nós já conhecemos, os geradores N-mini, o signo mini. Os 6 geradores de SO3 estão aqui. E os 4 geradores das translações são os operadores de momento, que estão aqui. Então, a gente sabe as relações de comutação entre esses caras e entre esses e esse. Aqui a gente vai sigma com sigma dá sigma, P com P dá 0, e sigma com P dá P, sigma mini. P capa, da eta mi capa, PI, menos eta mi capa, PI. Olha, eu sei que esses objetos não comutam entre si. P com P dá 0. Mas é que sigma com P não dá 0. Mas eu sei que eu posso definir 2 objetos novos, né? Que é o WI, quer dizer, eu posso definir esse objeto aqui, P2, que é PI, e posso definir esse objeto aqui, que é um meio de epsilon, mi, k, lambda, PI, sigma, k, lambda. Aí nós sabemos que esse objeto e esse objeto, além de comutarem entre si, cada um deles comuta com todos os geradores que estão aqui. Então eles definem aquilo que nós chamamos de 2 operadores de Casimir no grupo de Poincaré. Então os autovalores desse operador e os autovalores desse operador podem rotular todas as representações irredutíveis. Os autovalores desse operador são as massas. Os autovalores desse operador têm 2 possibilidades. Se eu estiver falando de uma representação de massa não trivial, de massa não nula, os autovalores desse operador são os valores do spin. O próprio spin. Esse operador se torna o spin, no caso de uma representação de massa não nula. E no caso de uma representação de massa nula, se a massa é 0, esse objeto aqui não é mais o spin, mas é a helicidade, é a projeção do spin ao longo da direção de movimento. Então você consegue classificar todos os estados a partir daí. Então, quer dizer, a própria massa, se você tiver, claro, como é que a gente interpreta a massa? Do ponto de vista macroscópico, você pode discutir massa do ponto de vista cosmológico, pelo princípio de Mach, mas você, em física de partículas, aonde é que você localiza a massa? Você localiza a massa no grupo de Poincaré. A massa tem uma origem geométrica também, mas está ligada, é o grupo de invariância no espaço-tempo. E a massa é o alto valor associado a esse operador de Casimir. A origem da massa é a mesma que o spin. A massa e o spin nascem juntos. Ao menos eles nascem juntinhos. Então, a massa e spin ou massa e helicidade, né? Se a massa for 0, não é spin, é helicidade. Mas vamos dizer, no caso geral, a massa difere de 0, a massa e o spin eles nascem concomitantemente, rotulando uma representação do grupo de Poincaré. Então, um campo relativístico ele pertence a uma representação QJ do grupo de Lorentz. Então, o campo, ele só vê o grupo de Lorentz, mas a partícula associada a esse campo, ela tem uma certa massa e um certo spin.
são os autovalores desses dois operadores. Então você classifica as partículas pelo grupo de Poincare. A massa também. A massa era tão intrínseca quanto o spin nesse sentido. Aí onde é que você coloca a carga elétrica, aí já é a simetria, blá, blá, blá. Então você vai criando simetrias, na física de partículas, nessa física mais fundamental, cada número quântico ele tem que vir de uma simetria. Cada número vem de uma simetria. Claro, eles têm da entropia, da temperatura, que são grandezas coletivas, não são grandezas assim, reducionistas, né, de uma partícula. Né? Falo de uma grandeza do ensemble. Mas aqui não, eu estou falando, estou num esquema completamente reducionista. Então, eu quero saber quais são os números quânticos do objeto mais fundamental que eu possa ter. Certo? Então, a gente está fazendo uma teoria de gauge para esse grupo de lote. No fundo, a gente está fazendo uma teoria de gauge para o spin. O número quântico está em jogo lá no spin. Essa aqui. Só aqui. Nós vamos ter boas surpresas ao longo do tratamento. Nós vamos descobrir que a gente, na verdade, ao fazer a teoria de campo para o spin, a gente vai estar fazendo, na verdade, a teoria de campo, que vai sair a relatividade geral. A gente vai entender por que a gente está ganhando a descrição tão ampla. Né? Então, na aula passada, esse é um ponto que você tem que enfatizar bem para a gente, sabe? Porque a relatividade geral é uma coisa forte, tá? Vem de outras razões. E o spin é uma coisa fortíssima. E de repente você está fazendo uma teoria de gauge para o spin. E não para tetania, ou coisa desse tipo assim. Então, isso está acontecendo. A carga, nesse caso, a carga é o spin. Quer dizer, a carga, não é nesse caso do grupo abeliano, a carga é um valor, mas no caso do não abeliano, a carga, são esses geradores aqui, são geradores de spin, álgebra de spin. Então, nós introduzimos para esses campos a noção da derivada covariante, esse campo aqui genérico. Então, nós introduzimos desse modo, dmi, a x, a gente botou i, g, botou i, g, sobre 2, a gente bota sobre 2, porque a gente coloca aqui a conexão de spin, ômega i, AB, se AB, a quanto φ. Então, isso aqui é a nossa derivada covariante segundo SO13 local. E aí daí saem duas coisas. Primeiro que, por ser uma derivada covariante, então, a lei de transformação desse objeto é exatamente o L, quer dizer, tudo é local, o ômega de x. Né? Então, tudo isso é definido no ponto x do espaço-tempo. Então, é o L de ômega e φ. E dessa lei de transformação, quer dizer, delinha de filhinho botando isso tudo aqui, a gente tira a lei de transformação da conexão de spin. Então, a gente tirou o ômega mi' é L, ômega mi, L é menos 1, mais I sobre G, L, dmi, L é menos 1. Então, agora fazendo a coisa de álgebra básica, incorporando ômega mi, 1/2 de ômega mi AB sigma AB é o ômega mi. Então a gente tira o padrão de Young-Mills, tiramos então ômega mi, então as conexões de spin são os campos de Young-Mills da simetria de Lorentz local. A gente chegou, a gente já tinha feito isso. Aí, nós... Você poderia, se quisesse, por exemplo, colocar um outro campo também além da conexão de spin, certo. se você transformasse como L menos 1. Sei. Você estaria tirando... Não estaria tirando o caráter de conexão daqui. Outros campos. Poderia, uma formulação no mínimo, poderia aumentar, estender, estou pegando a formulação mínima possível. Tá? Então, aí na aula passada, a gente teve a seguinte discussão. O ômega mi é um bóson de gauge do spin, chama assim. O ômega mi é o bóson de gauge do spin. Eu digo que é um bóson vetorial, porque a gente sabe, já viu na aula passada, que, na verdade, esse objeto, sendo espaço-tempo, e esse objeto também tem um caráter espaço-temporal, aqui eu não tenho só spin 1, tenho spin 2. Então, na verdade, é um bóson de gauge associado ao spin. Agora, se é bóson vetorial ou bóson tensorial, não vou ver. Eu tenho, assim, já um conjunto de bósons de gauge que fazem a intermediação da interação. Essa é a ideia. Aí, nós fizemos, né, a junção
daquilo, o espaço de, eu estou sempre colocando a minha teoria de Gauge nesse espaço de Minkowski interno. Eu falei, tem um espaço-tempo de base. Em nenhum momento é importante que o espaço-tempo de base também seja plano. A formulação, ela deixa em aberto o espaço-tempo de base. Então nós pensamos, vamos deixar o espaço de tempo, já que a gente colocou os campos de matéria no espaço interno, né? Oi, Sal, tudo bem? Já que a gente colocou os campos de matéria no espaço interno, que é o espaço localmente plano, o espaço-tempo de base fica solto. Então a gente pode deixar o espaço-tempo de base solto, e aí a gente criou. Imaginou, o espaço-tempo de base pode ser um espaço genérico, tem coordenadas x, y, eu estou nesse ponto. Quer dizer, todo o meu conceito de campo de matéria está tudo aqui. Isso aqui é o meu grupo de Lorentz local, está aqui. Então a gente falou, beleza, esse espaço-tempo aqui, eu posso conectar. Como esse espaço-tempo é plano, esse espaço-tempo é curvo, nós introduzimos a noção de que o sistema de coordenadas, o elemento de linha lido aqui, né? Só recapitulando, tá? Não comecei a aula de hoje, né? Esse sistema, isso aqui é o elemento de linha visto no espaço plano, e aqui é o mesmo elemento de linha visto no espaço-tempo, que pode ter uma métrica genérica. E aí nós relacionamos essas duas coordenadas, né? Então criamos essa ideia aqui de que o dx, o elemento de linha visto pelas coordenadas curvilíneas, ele pode ser. Eu relaciono o elemento de linha do sistema plano tangente com o elemento de linha do sistema básico. E aí a gente criou esse objeto chamado Affine, que é o que permite fazer a passagem, a projeção. Eu posso projetar um vetor que está no espaço interno, quer dizer, se eu tiver um vetor assim, VA, com base EA, eu posso pegar esse vetor aqui e passar. Esse aqui é MIA, e aí esse objeto aqui me dá a base é Mi do espaço-tempo de base, o espaço-tempo mesmo. Então eu consigo, esse objeto me faz a passagem de tudo que é vetorial de um espaço para outro. Qualquer índice vetorial daqui pode ser convertido num índice vetorial de baixo. Agora, os estilores. Essa questão para mim aí tem um ponto assim. Você como físico, assim, como é que está mexendo duas coisas que está mexendo dentro da história? Eu estou com banana e maçã, estou querendo unir banana e maçã. Em matemática eu uno qualquer coisa. Na vida não é assim, né? Então você está com você está com espaço interno e espaço-tempo. O espaço-tempo tem um fogão, aquecendo o espaço interno. O espaço-tempo tem águas e de água. Assim. Como é que você. Que é uma passagem muito mágica, mexer no espaço interno, relacionar com o espaço-tempo, é um grande desejo, né? Mas vamos assim, basicamente o que está implícito é o que o pessoal chama de princípio da equivalência, né? É que se você está num espaço-tempo genérico, você pode imaginar que você faz as suas medidas localmente, então em cada ponto do teu espaço-tempo, você tem sempre um espaço-tempo plano que é tangente àquele espaço. E você pode dizer, eu resido nessa aproximação plana, nessas vizinhanças desse ponto, do espaço tangente, do espaço-tempo plano que é tangente. Então, você, isso é o que a gente chama de visão local. Você, em cada ponto do teu espaço curvo, você se situa para fazer as medidas no espaço-tempo tangente, naquele ponto. Agora, como é que você relaciona as medidas de um com as medidas de outro? Aí entra a ideia da conexão. Você vai ligar, como é que você transporta o resultado de um para o outro, né? Então, mas basicamente você está dizendo isso, em cada instante de tempo, em cada ponto que você tiver no teu espaço-tempo, você se localiza no espaço tangente, naquele ponto, e define a tua física. Porque é ali que você vai definir teus campos de matéria, é ali que estão os férmions, é ali que estão os bósons, é ali que está a matéria. Então é isso que você está fazendo. Então é nesse sentido que você permite essa ligação, porque no fundo, o espaço, você agora está fazendo uma teoria de Gauge,
para uma réplica do teu espaço-tempo. Se o teu espaço-tempo fosse plano, então, claro, o fio Bain nada mais, nada menos seria do que o delta de Kronecker. Isso aqui é fio Bain fundamental, porque se o espaço-tempo realmente, se o espaço-tempo tangente coincide com o espaço-tempo de base, se ambos são planos, né? Se eles são tangentes num ponto, eles são tangentes a todos os pontos. Então, os dois espaços coincidem. E aí, a minha fio Bain, na verdade, é o delta de Kronecker. Mas... Oi? Eu estaria matando essa simetria local, essa interação local devido ao spin. Estaria matando as classes. Então, você está já admitindo, relacionando que para ter o spin, você virar um spin, tem que ter um espaço curto. Para você fazer essa física, né, local, o spin E aí nós vamos ver que não é necessariamente só do spin. Na verdade, você resolve o problema da massa também. Na verdade, você chega... Porque a relatividade geral, quando a gente olha pela construção geométrica, ela é mais uma teoria para massa, ela generaliza relativisticamente o campo gravitacional, que é uma interação de massas. O spin, ele fica completamente desapartado dessa discussão. Depois você tem que introduzir o spin. Aqui a gente está começando pelo spin e a gente vai ver que o spin vai carregar a massa. Se você considerar o spin uma entidade que vem lá do norte, isso, um forno próprio, você poderia, provavelmente para a história do spin, ele é carga. A carga não passa tudo, a carga ela vai em frente. E aqui você condiciona, você tem o espaço não curto. Mas você pode depois falar do spin, claramente, né, no espaço. Se a solução, para nós, o importante vai ser que o espaço-tempo de base, ele vai ser solução. Você vai solucionar e vai encontrar qual é a tua fio Bain. A fio Bain vai ser uma variável dinâmica para você. Então, se a fio Bain for plana, significa que o espaço-tempo de base é um espaço-tempo plano. Nesse caso, você dá um espaço plano. Então, essa interação, você não vai ter mais a noção essa física do spin, ela já não vai ser uma física local. O spin, para você, ele não vai estar ditando uma interação. Você vai ter que ter Não, entendo. Eu puxaria você para poder variar para luz. A luz, ele vai variar a luz, eu vejo muita história. Só que no décimo de baixo, a história do Gemini, a história normal. E lá de cima, agora, com espaços internos, eu também tenho a luz. Então, aquele fogo interno que você tem, que é o somórfo lá, certo? Em termos de índices A e B, de protônico, que é o somórfo, em termos de índice A e B. É uma hipótese também, né? Lá de baixo, o segundo não é hipótese. Você relaciona os dois. A física da luz está em cima e está embaixo. Em cima tem embaixo. Embaixo você tem um calçomórfo. Isso. Em cima você não tem a conjectura. Se a gente estivesse aqui no tribunal, né, eu podia você advogar um pouco mais na conjectura do lá de cima. Então você admitiu que você vem, mas para o baixo. Não estou querendo fazer cálculo, estou querendo entender os fundamentos. Os fundamentos são, eu estou introduzindo um princípio de simetria. Se nós estamos introduzindo um princípio de simetria, nós provavelmente estamos local, né? Claro, nós estamos introduzindo uma interação. Então a nossa pergunta é o que uma teoria de campo, né, uma teoria de Yang-Mills para o grupo de Lorentz vai dar para nós. Então nós estamos construindo os elementos para a gente poder chegar à resposta disso. O que a gente está, na verdade, descrevendo. Mas eu sabia que então a pergunta que a gente falou. Pode falar. Agora, digamos, exatamente, você está para colocar o spin, pode falar. Spin, você está botando um DS2 e está botando um espaço curto, um DS2, a via, né? Certo. Um espaço curto. Aí eu te pergunto, qual é o fundamento, onde se tirou isso? O que isso vem aqui? Já não é uma teoria de diesel, não estou certo falando, não é tão similar com a carga elétrica.
Não, carga elétrica você admitiu o automóvel, admitiu o espaço plano e daí foi embora. Tirou todos os postos tutoriais, e você está fazendo duas intenções. Você perdeu o fio da meada da primeira aula, provavelmente, ou do início da segunda aula desse tópico. Porque nós falamos, nosso objetivo é buscar a gravitação. Por que a gente pode pensar em buscar a gravitação numa teoria de Young e Newton? A gente pensou, a gravitação originalmente ela é uma teoria para massa. Aí nós pensamos, mas a massa onde está? A massa está no grupo de Poincare. Então a massa, ela condivide um espaço com o spin. Mas a massa, estando no grupo de Poincare, ela está no setor abeliano do grupo de Poincare. Os teorias comutam entre si. Então nós estamos querendo buscar uma formulação não abeliana para a massa. Então o que nós pensamos foi, se a massa ela é um número quântico associado ao grupo de Poincare, então quando a gente fala da massa, a gente automaticamente está falando do spin também, né, dentro do mundo das partículas, dentro dessa visão relativística. Massa e spin, eles condividem o mesmo grupo, que é o grupo de Poincare. Só que a massa está no setor abeliano. Nós queremos ver se a gente pode fazer uma formulação não abeliana. A parte não abeliana, ela está totalmente dentro do spin. Então nós adotamos esse ponto de vista. Vamos fazer a formulação não abeliana para o spin. E como o spin condivide o mesmo grupo com a massa, vamos ver até que ponto a gente consegue trazer a formulação não abeliana do spin para a massa também. Esse que é a regra do jogo. Por que você decide não abeliano para a massa? Para a massa, como a teoria abeliana, provavelmente, se eu tiver uma teoria abeliana, a gente acho que já discutiu isso em algum curso, a gente provavelmente teria também uma carga negativa, ou seja, uma massa negativa. Uma teoria de Gauge abeliana, ela sendo propagada por um bóson vetorial abeliano, ela pode ser atrativa ou repulsiva. Como a gravitação ela é eminentemente atrativa, né? Claro que agora a gente sabe que a partir de mais ou menos alguns megaparsecs, a gravitação é repulsiva por causa da dimensão da energia escura. Essa expansão acelerada a gente começa a ver mais algum regime macroscópico. Microscopicamente, para distâncias muito menores do que megaparsec, a gravitação é sempre atrativa. Então, uma teoria de Gauge abeliana, ela me daria atração e repulsão, coisa que a gravitação não tem. Então, vamos buscar a formulação não abeliana, porque é onde eu posso buscar o caso ser atrativo. Então, aí a gente quer saber agora se essa formulação não abeliana, ela consegue depois também atender a uma teoria, a uma física para massa. Essa é a discussão. Então, nós estamos partindo do pressuposto, então, que o grupo de Poincare incorpora os dois, porque se vocês, eu paguei aqui, mas o setor perdido, o setor do movimento, o setor das translações da massa, ele é abeliano, mas ele tem uma relação de comutação não trivial com o spin. Os geradores, né? Os geradores das translações, eles não comutam. Se isso aqui fosse zero, então é inútil eu fazer uma teoria de Gauge aqui, porque ela nunca vai chegar aqui, porque essas duas coisas são ortogonais. Mas como essa relação de comutação é não trivial, né? A gente já tinha escrito, isso aqui é eta de capa, PI, menos eta de capa. Como essa formulação é não abeliana, esses geradores são triviais. Então, esse computador, esse cara aqui, que dá isso. Então, se eu tenho uma teoria de campo para isso, ao fazer uma transformação de Gauge que é ligada para isso em cima do momento, eu obtenho. Então, eu consigo trazer esse cara, sente esse cara. É como se eu dissesse o seguinte, a carga desse objeto frente a esse gerador não é zero. Ou seja, esse gerador tem o quê? Ele carrega o quê? Spin. Ele mede o quê? Spin. Esse objeto não é vetorial, então se ele é vetorial, ele tem spin. Ele não é neutro, isso aqui não é um escalar. Se esse gerador fosse, a carga elétrica, isso aqui dá zero. Então eu não posso, por uma teoria de Gauge, para o spin, chegar a uma física para a carga elétrica. Mas esse objeto que eu coloquei aqui, ele vê essa carga, ele é não trivial. Ou seja, ele tem carga de spin. Na verdade, a gente tem zero spin, você tem um índice carga. Isso é mais ou menos que gosta. Então, esse cara, ele não é neutro para esse cara. Então, se eu faço uma física para esse cara, os geradores do momento eles não são neutros. Então, a massa que está ligada ao gerador do momento, ela deve receber algum tipo de influxo, de informação
também na parte de explicar. Esse que é o conceito. Eu tentei passar isso em umas aulas, talvez não tenha ficado claro, mas era essa a ideia. É o grupo de Poincaré que me faz ir para o setor de spin, imaginando que do setor de spin eu posso voltar para a massa. Eu parti da massa. A minha ideia é fazer uma teoria de Gauge para a massa. Mas ela é a massa. Os geradores da massa são abelianos. E como o Saulo perguntou, uma teoria de Gauge abeliana ela dá interação atrativa e repulsiva. Eu estou com esse problema para descrever a gravitação. Para nós, a gravitação, nessa escala, a gente está trabalhando numa escala em que a gravitação é atrativa, sobretudo porque a gente quer fazer gravitação quântica. Não quer fazer gravitação, não estou falando de problemas cosmológicos, estamos falando de um problema de pequena escala. Então a gravitação é atrativa. Então eu tenho que ir para o setor não abeliano. Mas ao ir para o setor não abeliano, eu sei que aonde eu queria fazer minha teoria de Gauge, esse objeto não é neutro, porque ele tem spin. Então ele sente a presença desse cara, e é isso aí que me dá a chance de eu partir daqui e ver depois o que eu chego aqui. Essa que é o enredo da questão. Quando você está com ômega mi igual a ômega mi AB, sigma AB. A conexão, Você isso. está com essa conexão. Você quer. Vai falando, estou te ouvindo. E você quer tirar, então, você quer tirar uma teoria de Gauge disso aí. Isso. Certo? Você está admitindo o espaço curvo. Isso. E está admitindo que, digamos, também esse espaço interno está com... E a tangente é o espaço-tempo curvo de base. Exatamente. Isso é uma construção. Estou fazendo uma construção. Vamos ver aonde a gente vai chegar. Pode ser que, vamos dizer, em princípio poderia dar errado. Vamos ver para onde que a gente vai levar. E deixa o espaço-tempo de base solto, por quê? Porque a gente tem em mente, desde que a gente quer construir uma teoria de gravitação. Se a gente quer construir uma teoria de gravitação, o espaço-tempo, ele é uma solução, ele não é um input. É diferente, ele é uma solução, ele deve ser obtido dinamicamente, não um input. Não, se você está querendo fazer uma teoria de gravitação, que é a lição que Einstein já tinha deixado, é que o espaço-tempo, ele sai como uma solução das equações de campo do teu problema. O espaço-tempo de massa. Oi? Para o campo de massa. Uma distribuição de energia. Por que não o contrário? Como assim? Por que não o contrário? O contrário seria o quê? Distribuição, digamos, a energia vem de uma solução de uma configuração de espaço-tempo. Tá, certo, mas aí você... Bom, é uma outra postura. Você pode dizer, eu dou meu espaço-tempo. Tá. Que é o que a gente faz normalmente com a teoria de campo clássica no espaço uniforme. Meu espaço-tempo é um corte. Acabou. Ou eu estou trabalhando no esfera, não importa. Eu vou para o espaço-tempo diante desse... fixo no espaço-tempo. E vou fazer a minha física aí. Aí a distribuição de energia no momento ela vai sair já desse espaço-tempo. Vamos dizer, eu vou fazer eletromagnetismo no espaço diante de Sitter. Então, meu espaço é anti de Sitter, está fixo. Vou acoplar as equações de Maxwell com anti de Sitter e vou estudar como é que as ondas eletromagnéticas se propagam, é o que você está dizendo. Vou ver como é que a energia e o momento se distribuem nesse espaço-tempo de base, é o que a gente faz. Não é esse o programa da relatividade geral. O programa da relatividade geral é, dada uma distribuição de matéria e energia, essa matéria e energia elas vão gerar um campo gravitacional. O campo gravitacional, ele induz uma métrica, ele é uma métrica do espaço-tempo. E aí, isso é a solução do problema. Então, o espaço-tempo, ele é solução, ele não é um input. Você deixa o espaço-tempo livre. Mas não tem um feedback, assim, é grosso. Claro, tem um back reaction aí, mas aí isso aí é uma questão que está em aberto até hoje. Você espera o seguinte, se você bota uma massa, né? Então, se você tem um espaço, você bota uma massa, ela vai gerar um campo gravitacional. Aí, se você bota uma partícula teste para sentir esse campo gravitacional, você imagina que essa partícula teste não vai deformar o campo gravitacional. É o problema do eletromagnetismo. Eu boto uma carga e boto uma carga teste. Você não vai imaginar que agora essa carga teste vai gerar um outro campo que vai alterar isso. Essa carga teste com força. Você imagina que o campo gerado pela partícula teste é sempre muito previsível, não vai alterar o campo que aquela partícula originária. E a própria distribuição de massa de energia gera uma deformação. Claro. Ela também sofre essa deformação. Então, mas o campo gravitacional, ele auto-interage. Então, ele também vai gerar uma energia dele. Agora, a questão, ela é comparável com a distribuição de matéria e conceito? Esse é um problema. Né? O problema que é a energia do campo gravitacional, esse problema foi mais ou menos resolvido em 81. É um problema que perdurou na literatura por bem 70 anos. Agora, eu já só estou falando você, na gravitação, você primeiro, tá? A gente pode fazer massa e energia, que você está falando. Massa e energia. Massa e energia são tensor de energia. Massa e energia é momento, né? Tensor de energia é momento. Isso, teta menina.
a gente deveria colocar um espinho também, né? Deveria, já que tem o carreira, mistura, etc., eu deveria colocar o espinho. Nós vamos colocar. Quando a gente tirar as equações, porque, pois é, na formulação einsteiniana, que é uma formulação de segunda ordem, ela é uma formulação, ela é, eu diria, mais pobre nesse sentido. Porque você não fica claro para você o papel do espinho. Você escreve as equações de Maxwell, teta mini. Aí você pergunta, onde é que está o tensor de espinho? Se eu gerar, eu quero saber o campo gravitacional gerado por um objeto que está rodando. Então eu tenho que introduzir o tensor de espinho também. Então é porque a gente resolve as equações de Einstein só para o tensor de energia e momento. Mas você tem que introduzir também o tensor de spin, que vai gerar o quê? O tensor de spin é a fonte da torção. A torção é a conexão do spin. O problema é que na teoria de Einstein, a conexão de spin está fora. Praticamente você trabalha só com a métrica. E a métrica é afirmada. A gente já viu, né? Já tinha visto que Gemini, que a métrica, ela é θD MA NB. Já tinha visto isso aqui. Basicamente, a Firbain é a raiz quadrada da métrica, né? A métrica é o quadrado da Firbain. Então, na formulação da gravitação usual, a formulação de Einstein, Hilbert da gravitação, isso aqui é o meu campo gravitacional. Então, isso aqui está ligado com a métrica, com a distribuição de energia e momento. Então, quando você escreve as equações de Einstein, que são R mini, M G mini R, né? Igual a menos kappa θ mini, você está dizendo, o θ mini é fonte, e essa aqui é uma equação diferencial de segunda ordem do jeito, eu vou resolver por jeitos. Tá? Mas a pergunta é, será que é só a distribuição de matéria e energia que vai gerar a matéria gravitacional? Então, você está falando do spin. Se eu tiver uma distribuição de spin, se a matéria é um modelo padrão fermiônico, ela tem spin. Então, como é que eu vou gerar um campo gravitacional? Como é que a contribuição do spin para o campo gravitacional vai entrar agora? Só que essa formulação, ela não leva em conta o spin. O spin, ele não tem uma representação ligada ao grupo de transformações gerais de coordenadas. Então, a formulação que nós estamos dando, em nenhum momento a gente excluiu o spinor. A gente já sabe até quem é a derivada covariante do spinor. A gente sabe como que o spinor, o Fermi, se acopla para a conexão do spin. A gente viu na aula passada. Então, a gente vai ganhar uma equação não só para métrica, mas a gente vai ganhar uma equação também para a conexão do spin, que vai dar para nós uma informação da torção. E a torção, a fonte da torção é o spin da matéria. Então, vamos dizer assim, só que a interação de spin, ela é bem menor do que a interação gravitacional. A contribuição dominante é sempre a contribuição de massa e energia, a contribuição de spin é menor. Por isso que a gente, em muitos casos, nem olha muito para o spin, mas a gente tem que olhar. A questão da torção é fundamental. Para nós, a gente vai estar em cima disso o tempo todo. Quando a gente, na próxima aula, tirar as equações o análogo dessas equações da gravitação, nós vamos fazer um princípio variacional para isso aqui, vai me dar exatamente essa equação. Mas nós vamos fazer um princípio variacional para isso aqui, não está aqui. E essa equação aqui, a equação de movimento para esse objeto, é que vai me dar o tensor de energia, vai dar o tensor de spin. Da mesma forma que a gente imagina, a gente sabe que o que é o tensor de energia e momento? O tensor de energia e momento é a derivada da ação em relação à métrica. Por quê? Porque a métrica, ela se acopla com o tensor de energia e momento. A conexão, o tensor de spin, vamos chamar aqui o tensor, vamos chamar assim de uma letra assim, o S, né? Um S meio gótico, um S mi a B, ele vai ser a derivada da ação em relação à conexão do spin. E a conexão do spin, ela se acopla com o tensor do spin. Aqui, isso aqui é quando o mundo fez teoria clássica de campos, quando a gente faz invariância da ação sobre rotações de Lorentz, a gente ganha o tensor de momento angular orbital e a gente ganha o tensor de spin, o tensor de momento angular, né, total de uma distribuição clássica de campos, né, a gente ganha um desse tipo J1 AB aqui, né, então a gente ganha lá aquele pedacinho lá que é XB, né, pedacinho AB, XB, AB, e depois ganha a parte do spin.
Então, dessa equação, assim, quando a gente fizer o princípio variacional, do ômega, a gente vai estar tirando tensor de spin como fonte para uma outra equação, que vai me dar alguma informação sobre esse objeto aqui. Na verdade, a equação que vai ganhar, a gente vai mostrar depois, sai a equação para torção. Então, a gente vai ganhar uma torção que é um outro elemento geométrico do espaço e tempo. O espaço e tempo não tem só a métrica, ele tem métrica e pode ter torção também. Muitas vezes a gente trabalha com torção nula. A relatividade de Einstein é feita com torção nula. Mas se você introduzir matéria fermiônica, você desperta a torção. Nossa, você não tem torção. Parece que isso vai acontecer, tá certo? Aí você está introduzindo o spin via geometria. Não, estou introduzindo o spin via teoria de campo. Estou introduzindo o spin via um campo de gauge associado a ele, que é o homem da menina dele. Agora, se você pudesse sempre associar isso a um campo qualquer, seja qualquer, daquele do Lorentz, o signo, não seria essa maneira do spin? Mas é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso que eu acabei de pagar. Dessa maneira de introduzir o spin, esse campo aqui ele está acompanhando o signo, então esse campo aqui que faz o gauge do spin. Se fosse um campo modelo ali, Certo? também sabemos, né? É isso, eu preciso aqui. Alguma coisa. Você teria introduzido dessa maneira o spin ali, quando você transformou, você tinha um ali A ligado ao TA. Agora você ligando aquele lá do. Você está dizendo o seguinte: a conexão do spin é o gluon do grupo de Lorentz, é isso? É isso. Tá? Ou é o fóton do grupo de Lorentz? É isso. Agora, então, quer dizer, nesse sentido, na reflexão em relação à atividade laterais, faltou essa. Claro, na questão do tempo, quando acho que fez a relatividade geral, eu não tinha nenhum conceito de spin ainda, o spin intrínseco, o spin quântico. Saber que a matéria pode ter momento angular intrínseco, o corpo rígido tem momento angular intrínseco, mas o conceito de spin, esse conceito de torção, essa geometria nova, que não é a geometria riemanniana, que é a chamada geometria de Einstein-Cartan, ela só foi introduzida a partir da década de 20 por Cartan. Cartan que traz essa ideia da conexão de spin. Cartan que percebe o papel desse chamado cálculo de primeira ordem, desse chamado cálculo local. Isso aí é também chamado formulação de Cartan. Porque o Cartan que percebe a importância de você não trabalhar com a métrica, mas trabalhar com uma coisa mais fundamental ainda do que a métrica. Porque é como no eletromagnetismo, a gente faz as equações de Maxwell, que o E e o B. Mas, na verdade, o campo eletromagnético não é o E e o B, é o A, é o potencial. O que é mais fundamental do eletromagnetismo é o A. A mecânica clássica reconhece isso e a mecânica quântica mais ainda. A formulação hamiltoniana é feita com A e não com métrica. Mas assim, o Aharonov-Bohm veio da mecânica quântica, mas sempre é clássica. Escreve o hamiltoniano de uma partícula carregada no campo eletromagnético. Você bota E e B no hamiltoniano? Não, você pode. No hamiltoniano? Não pode. Não pode. Botar A e você bota o hamiltoniano é P menos EA ao quadrado sobre 2M mais FI. O hamiltoniano ele reconhece só o fio, a formalismo lagrangiano também. Agora, claro, quando você tira as equações de campo, você tira o E e o B. A força de Lorentz sai com E e com B. Então, no eletromagnetismo é a mesma coisa, tem as equações de Maxwell para E e B. Mas se muda alguma coisa no eletromagnetismo, o A aparece. Quando você tem, por exemplo, fóton massivo, quando você tem a supercondutividade, já não é mais E, o A aparece de uma forma importante. Então, na gravitação, a equação de Einstein é feita por G. O G é como se fosse o E e o B. Mas, na verdade, a gente vê que o G tem um objeto mais fundamental do que o G, que é o E. Na aula passada, você lembra que eu tinha feito isso aqui? Se você olhar para o E e para o B, vamos fazer o paralelo. Se você olhar para o campo E e para o campo B de Maxwell, olhando só para o E e para o B, você não vê a simetria de Tate. Mas quando você vê que o E é descrito como sendo menos gradiente de φ menos dA dt e B é rotacional de A, você já começa a ver a simetria de Tate. Aqui é a mesma coisa. Enquanto você tem a métrica, você não vê a simetria de Tate, de Lorentz local. Mas quando você diz que a tua métrica é NAD, NA, NB, você pode alterar esse cara aqui por uma transformação de Lorentz, lambda AC, MC,
E esse cara aqui, por um lambda, BD é LB. Aí esse lambda e esse eta se juntam para dar um mesmo eta. Porque essa matriz deixa invariante a métrica de Minkowski. Então, a Filbin, ela é definida, ela tem uma simetria de essa relação tem uma simetria de gauge local. Eu posso fazer qualquer rotação de Lorentz em cima da Filbin que eu mexo na métrica. Então, é como eu faço uma transformação de gauge nos potenciais, eu mexo nos campos. Essa relação aqui é o análogo do E e do B em função do φ do A do eletromagnetismo. Então, a Filbin ela é mais fundamental. Porque ela percebe uma simetria que a métrica não vê. A métrica só vê, eu estou falando de duas simetrias, é o que eu vou começar agora. A métrica, ela só vê a simetria sobre transformações gerais de coordenadas. A simetria que a métrica percebe, ela reage a essas transformações aqui. G' mini de x', transformação das coordenadas do espaço-tempo de base. G', caba, dx, dx' mi, dx caba, dx' mi, dx lambda, dx' mi, g capa lambda de x. Essa transformação, essa simetria, que é a simetria sobre transformações gerais de coordenadas, a métrica, ela sente. Ela não é um escalar sobre isso, ela sente essa transformação. Mas essa transformação aqui ela não vê. E a segunda simetria, que é o Lorentz local. Então a métrica, nesse sentido, é mais fundamental. Ela faz o papel dos potenciais. A Filbin faz o papel dos potenciais. Por isso, né, é que a gente consegue perceber mais efeitos da gravitação. É uma coisa eletromagnetismo. Se eu ficar só com E e B, como o Saulo falou, eu não vou ver o efeito da Harman-Wilson. O efeito da Harman-Wilson é em B, o campo B é onde tem efeito da Harman-Wilson, o campo B é zero. Mas o A não é zero. Graças ao A não ser nulo, que eu vejo o efeito quântico, né, do potencial. Agora, também do ar, para você ter o spin, então você tem que ter o campo mesmo, né? Se você tiver um ar ligado para cima, você vai ter o ar com spin. A mesma coisa que você botou o ômega mi. Quer dizer, o campo, se você quiser ter spin, você tem que ter o campo, né? Não sei, nessa formulação sim. Essa foi uma outra contribuição do Deleuze. Que elucida o conceito de spin. Só que quando é Z, você não tem spin. Não, você vai ter que ver com o potencial. O potencial que faz a medida para você, ele que interage. Então nós vimos que a nossa formulação. Quem vai ver o spin aqui vai ser o ômega mi. Oi? Quem vai ver o spin aqui vai ser o ômega mi. Quem vai ver o spin é o ômega. Ele que está na derivada covariante, é ele que faz isso. É ele que está trabalhando, é ele que está com a conexão. Isso aqui é a carga de spin. Então é ele que está associado, porque esse cara mede o spin. E esse cara, ele faz a interação com o spin. Esse cara aqui é como se fosse o fóton e a carga elétrica. O fóton se acopla com a carga elétrica. Então nós tínhamos visto duas simetrias, né? A simetria de Lorentz local. Nós já não vou repetir aqui as formas, né? As expressões, que a gente já viu na aula passada. E aí nós vimos que nós ganhamos também, né, a simetria sobre diffeomorfismo. De momento que a gente ou gerais de coordenadas. Diffeomorfismos, né? São as General Coordinate Transformations, eles também aparecem naturalmente porque eu posso agora sei que a métrica, eu sei que os objetos que têm tensorial do espaço-tempo de base reagem de uma forma covariante ao diffeomorfismo. E aí nós vimos na aula passada que o campo de gauge associado à simetria de Lorentz local, a gente já está falando desde o início, é a conexão do spin, e o campo de gauge associado aos diffeomorfismos é a Filbin. Então, a Filbin, né? Alguém me perguntou na aula passada? A Filbin quando eu estou em 4 dimensões, a Filbin quando eu estou em N dimensões, fio é muitos, né? Então é muitas pernas ou 4 pernas. Então, às vezes eu falo Filbin, às vezes eu falo de Filbin, mas vamos imaginar que eu estou sempre falando Filbin, eu estou em N dimensões. Essa formulação que nós estamos fazendo, em nenhum momento a gente precisou que a dimensão seja 4. Ainda não precisamos. E, quer dizer, só quando eu estou falando do grupo de Lorentz SO 1,3, mas eu poderia estar falando do grupo de Lorentz SO 1N menos 1, não importa. Então, aí eu vou falar Filbin, mas ouçam o que vocês quiserem, um dos dois, tá? Então, o diffeomorfismo, ele atua, na aula passada,
que esse campo tem um caráter de campo de Gauge, que nós, se você lembrar da aula passada, nós vimos que quando uma transformação geral de coordenadas atua no MI, o parâmetro da transformação geral de coordenadas é um vetor que depende, é uma translação local. Nós vimos que essa transformação aqui ela ficava menos SMI, DMI, atuando no MA, que é o que me dá exatamente uma translação em cima desse objeto, mas aí apareceu um termo novo, que era menos DMI, si, capa, ou então aparece um pedaço da transformação onde a derivada do parâmetro interfere na transformação do campo. É isso que caracteriza o campo de Gauge. É um campo que em sua transformação aparece a derivada do parâmetro. Se a transformação fosse global, esse termo não existiria, só existiria se ela teria uma translação global. Eu faço uma translação independente de x, esse termo persiste. O parâmetro e o gerador da translação, que é o momento. Agora, se a transformação é local, esse termo aparece. E aí, esse termo é que dá o caráter de campo de Gauge. Então, nós estamos falando de dois campos de Gauge. Um campo de Gauge está associado... Oi, Luiz, boa tarde, tudo bem? Um campo de Gauge está associado à transformação de Lorentz local, que é a convecção de spin, e o outro campo de Gauge está associado ao diplomopismo, que é final. Então, nós temos dois campos de Gauge. Na aula passada a gente chegou a fazer o conteúdo de spins de ambos. Então, a gente tem uma proliferação de graus de liberdade aí. Agora a questão é como é que a física vai começar a me restringir essa descrição. Então, nós temos mais ou menos chegado a esse ponto, né? E na aula passada eu tinha ido um pouquinho além, falado também da existência, né, de uma álgebra de derivadas não triviais para as derivadas consideradas em relação às coordenadas do sistema plano local. Eu não vou repassar aqui. O que nós vamos fazer basicamente agora vão ser duas coisas novas. Nós vamos com essa derivada covariante aqui. Que essa derivada covariante ela só reconhece os objetos que têm índice do grupo de Lorentz local. Então essa derivada covariante ela vai sempre atuar em objetos que possam ter índices de natureza vetorial ou índice de natureza estenorial no grupo de Lorentz local. Então a gente já sabe quem é. Então, DI mais I, ômega, blá blá blá. Porém, vamos pensar uma coisa. Se eu tiver um objeto, que é um. Então vamos pensar, suponhamos que eu tenho um campo vetorial. Então nós já aprendemos aqui como é que é a derivada covariante desse campo vetorial frente à conexão de spin. Então isso aqui me dá o DMA mais vai ficar menos, vai ficar mais G ômega mi A B. Então isso aqui é a derivada covariante, né? O que apareceu aqui? O que tinha aqui era isso aqui. Esse termo aqui, na verdade, ele veio daqui, né? I sobre 2 ômega mi A CD sigma CD B. Então eu tenho, né? Tendo a derivada covariante, na verdade eu tenho isso. I sobre 2, conexão de spin, gerador do grupo de Lorentz na representação vetorial. Mas aí nós sabemos que esses elementos de matriz aqui, eles são dados por menos I, delta AC, eta ZD, menos eta ZD, delta AD. Quando eu sei qual é o elemento de matriz do gerador na representação vetorial, eu introduzo isso aqui e aqui, uso a simetria do sigma nos dois índices e ganho aquela equação lá, que é o sigma e a simetria do ômega, né? Esses dois índices CD, e aí me dá essa expressão aqui, esse termo aqui junto com esse fator B, esses dois termos se juntam para dar isso. Então é isso que a gente fez. Mas agora a questão é, o meu campo é vetorial. Então esse mesmo campo, eu posso pegar esse campo e transformar ele para as coordenadas curvilíneas. Eu posso projetar esse campo, a Filbin pode fazer isso aqui para mim, ó. É mi a mi.
Ou seja, eu posso ter esse mesmo campo lá com as suas componentes projetadas no espaço e tempo de base. Então isso aqui vai ser, para mim, A, Mi, A. Então, a questão é, esse campo aqui, ele está nos índices do grupo de Lorentz locais. Então, ele sente a conexão de espinho. Agora, esse campo aqui tem o mesmo conteúdo que esse campo, mas ele perdeu a referência ao grupo de Lorentz local. Esse índice Mi não é mais de Lorentz, esse índice Mi já não é mais representação do grupo de Lorentz local. Conseguir isso é diferente das teorias de Yang-Mills, porque na teoria de Yang-Mills eu não consigo fazer essa passagem. O número quântico do Yang-Mills, eu não vou conseguir transformar cor em número quântico em coordenada espaço-temporal. Nem eu consigo transformar carga elétrica em coordenada espaço-tempo. Mas aqui, devido a esse fato do grupo de spin ser o grupo de Lorentz local, eu consigo transformar esse campo referido ao espaço-tempo localmente tangente, né? Plano, né? Tangente à variedade, nesse índice aqui. Então, essa passagem, no fundo, eu estou transformando índice vetorial em índice vetorial. Só que o vetor visto num sistema de coordenadas ou o vetor visto no outro sistema de coordenadas. Eu não posso fazer isso para cor, não posso fazer isso para carga, não posso fazer isso para os espinhos, eu posso fazer isso só para o grupo de Lorentz local. Então, a pergunta é, e para onde vai essa derivada covariante? Esse objeto aqui, ele é neutro. Segundo Lorentz local, ó, Lorentz local está aqui. Se eu fizer uma transformação de Lorentz aqui e aqui, elas se compensam. Esse cara aqui é um singlete de S log 3. Então, se eu fosse atuar com essa derivada nisso, a conexão não é feita. Esse cara aqui ele vai ficar contra. Ele não reconhece o índice B, ele só reconhece o índice B. Então, isso me obriga a pensar, repensar essa questão e ver que eu tenho que talvez buscar uma derivada covariante que desempenhe o papel dessa, mas nesse sistema de coordenadas, nesse sistema de índices aqui. Do ponto de vista, agora, do ponto de vista do grupo, tá claro, só quero colocar a questão. A questão é, o grupo de Lorentz local, ele me permite fazer essa passagem. O conteúdo desse vetor pode ser transformado no conteúdo desse vetor. Mas quando eu saio daqui para cá, eu perco a referência ao grupo de Lorentz local. Esse cara aqui se transforma no segundo Lorentz local. Esse cara também. Mas uma contração aqui. Essa contração, deixa eu escrever aqui para vocês. Então, quando eu escrevo isso aqui, estou dizendo isso aqui. É Mi, A, B, eta, A. Então, se eu faço